Fala galera, hoje quem está falando com vocês aqui não é o Juliano Carneiro dos tutoriais do Cinema 4D. Hoje quem fala com vocês aqui é o Juliano Carneiro dentista, o profissional da saúde, que está muito preocupado com a propagação do coronavírus. O coronavírus é uma doença muito séria, causada pelo vírus Covid-19. Covid significa Coronavirus Disease, e ele tem esse nome porque a forma dele é parecida com uma coroa, e esse vírus acomete o sistema respiratório. Então, nosso maior problema é a contenção desse vírus. O que acontece é que, vocês já devem ter visto aí na mídia toda falando, sobre a facilidade de contágio. É incrivelmente fácil você se contaminar com esse vírus. A questão é, quem são os grupos de risco? Quem são as pessoas que sofrem mais com essas doenças? Com essa doença, com o coronavírus? A questão maior é o grupo de risco. O grupo de risco é justamente as pessoas que têm algum tipo de acometimento de queda de imunidade. Por exemplo, uma pessoa hipertensa, um diabético, alguém que sofre de alguma doença autoimune, asma, bronquite asmática, e principalmente idosos. Idosos acima de até 65 anos, já você pode considerar de alto risco. Assim, a iminência do risco maior é praticamente fatal acima de 80 anos de idade, porque é uma doença muito perigosa. Os mitos e verdades que vocês devem saber, por exemplo, criança pode morrer? Pode morrer sim. Por quê? Porque em biologia a gente não tem certeza de nada. Nenhum organismo é igual ao outro, nenhum ser humano é igual ao outro. Assim como algum milagre pode acontecer de uma pessoa que tem 80 anos possa pegar esse vírus e sobreviver, uma criança saudável aí de 12, 13 anos pode não sobreviver. Só que assim, a chance de alguém de boa saúde, saudável e com uma idade média de ter essa doença e ela ser fatal é muito pequena. Cerca de 85% das pessoas que contraírem esse vírus dentro dessa faixa etária, assim, até de 0 a 65 anos, eu diria que é muito difícil de ela ser fatal. Mas como eu disse, não é uma regra, não é de jeito nenhum uma regra, porque em biologia nós nunca temos certeza de nada. A questão é que as pessoas saudáveis, elas vão ter os sintomas como de uma gripe, que pode ser até uma gripe forte, ou até mesmo não apresentarem sintomas. E aí é que mora o nosso maior perigo. Essas pessoas vão se tornar vetores, agentes que vão levar esse vírus daqui para lá e vão espalhar esse vírus sem mesmo saber. Então por isso que a gente tem que tomar os cuidados, porque a gente não sabe se a gente está infectado ou não. E o fato de você ser saudável vai poder fazer com que você mascare essa doença em você mesmo. Então o que acontece? Você tem lá o seu avôzinho dentro da sua casa, você, parecendo saudável, vai poder contaminar o seu avô e ele pode sim vir a óbito, ele pode morrer. A coisa é muito mais séria do que a gente pode imaginar. As crianças, por normalmente terem saúde de ferro, como a gente fala, serem espoletas e saírem correndo para lá e para cá, o nosso maior problema é o confinamento delas. Mas infelizmente nós estamos em tempo de muita seriedade. Você vai ter que dar um jeito de achar alguma coisa para seus filhos fazerem dentro de casa para que, evite qualquer sopa pro azar aí de eles terem problemas mais sérios. E não adianta, crianças também têm problemas respiratórios muito frequentemente. Outra coisa que você tem que fazer também é usar todos os recursos que você pode para eliminar o vírus, como o álcool gel, que todo mundo está falando, né, que já é o álcool 70. E, na verdade, assim, o álcool, pelas pesquisas que eu fiz, de 64% acima, ele já tem poder de desinfecção. E desinfecção é diferente de esterilização. Tá? Esterilização mata qualquer tipo de vida. Desinfecção mata a grande maioria. E infelizmente o álcool não consegue eliminar tudo. Ele desinfecta, ele não esteriliza. Mas já assim como o vírus é bem fraco para o álcool, é o que nós temos em larga escala para poder nos defender. Então, lavar as mãos, e lavar as mãos da maneira certa, lavar entre os dedos, lavar bem os polegares, muita água e sabão, porque água e sabão mata o vírus, manda ele embora. E uma coisa muito importante que você tem que saber,
Você pode ter entrado em contato com uma pessoa que tem o vírus. Você cumprimentou alguém, deu a mão para ela, o vírus está na sua mão. Não significa que você vá se contaminar com a doença ainda. Porque se você não levar para uma mucosa, olhos, boca, nariz, ou até coçar, você tem lá uma feridinha que você coçou e levou esse vírus para lá, então se você não fizer nada disso, se você lavar a mão antes, lavar bem as mãos e usar o álcool gel, ou até mesmo bastante água e sabão, você vai eliminar o vírus de você antes que ele entre no seu sistema, no seu corpo, e que você se contamine permanentemente, que você seja um vetor. Então você pode se livrar do vírus mesmo que entre em contato com ele. Só que o ideal é que ninguém se torne um agente transmissor. Então não custa não custa para nós nos precavermos. Não há mal nenhum em você sair de casa, você chega em casa, você lava as mãos, você sai de casa, você usa o álcool gel que está disponível em todo lugar que a gente encontra. Um problema sério também é que nas superfícies metálicas, o coronavírus pode ficar até 72 horas vivo. Em locais onde tem assim poeira, terra, ele não dura tanto, ele pode durar poucas horas. Agora, por exemplo, uma superfície úmida, por exemplo assim, um papelão mais uma superfície úmida, ele pode durar até 4 dias. Então nós temos vários problemas aí até de transmissão local. Por exemplo, assim, a maçaneta da sua casa, a tela do seu celular, tudo isso pode ser um agente vetor. Até você emprestar o celular para alguém, pode estar transmitindo o coronavírus. A maçaneta do carro, quando você vai abrir a porta, todos os cuidados que a gente nem imagina têm que ser tomados. Você tem que, literalmente, ser um neurótico nessa hora, porque não é brincadeira. Na verdade, não é nem questão de neurose, é questão de vida ou morte, é questão de autopreservação. A questão realmente está muito séria. Na Itália, ontem, hoje é dia 21/3, ontem, dia 20, mais de 730 pessoas morreram por causa do coronavírus. E quando eu falo que é sério, é sério. O álcool, se você tiver em casa, por exemplo, o álcool 96, você tem 1 litro de álcool 96%. Você pega 750 ml desse álcool e mistura com 250 ml de água, você já vai ter um álcool 70 na mão, que vai poder ser usado da mesma forma. Então você pode até ajudar com essa fabricação se você tiver o álcool comum. Água sanitária também, para você limpar a superfície da sua casa, deixá-la o mais limpa possível. E se porventura você vier a contrair essa doença, você tem que tomar bastante água, você tem que tomar analgésicos e antitérmicos, e, claro, sempre se isolando. Tá? E você, claro, se você suspeitar que você tem essa doença, você tem que conversar com seu médico, não seja um agente vetor, não seja uma pessoa que pode transmitir esse vírus de forma irresponsável. Eu já vi casos absurdos de gente que sabia que estava com vírus e entrar num ônibus, por exemplo, e tirar a máscara e ficar pegando saliva da própria boca e espalhando nos pegadores onde as pessoas se seguram. Por favor, não sejam esse tipo de imbecil. Se você não quer preservar a sua vida, não seja um idiota para fazer isso com o seu próximo. Eles não têm culpa. Então, por favor, faz a sua parte. Não custa nada, não custa nada para ninguém. Então vamos nos unir nessa hora, porque a coisa está muito séria, gente, muito séria de verdade. Tá? Eu estou fazendo esse apelo para vocês aqui, porque é muito perigoso. Sabe? Meu avô, minha avó, minha mãe, todas essas pessoas estão num grupo de risco. Então vocês também devem ter alguém próximo que vocês gostam muito aí. E não pelo fato de gostar. Por favor, gente, é questão de humanidade. Vamos nos ajudar. Ok? Vamos fazer a nossa parte, vamos acabar com essa doença de uma vez, que infelizmente vai levar um certo tempo até para diminuir. É bem provável que só lá pelo mês de julho a gente consiga conter essa doença no Brasil. E ela só está começando. Só está no início. E a gente ainda nem sabe o que pode estar aí por vir, quantas pessoas já podem estar infectadas. Então, a única forma de a gente diminuir esse contágio é cuidado. Cuidado e mais cuidado. Álcool gel, se isolar, ficar em casa, quarentena. E quarentena, pessoal, pelo amor de Deus, quarentena não significa 40 dias. Quarentena não é quaresma. Okay? Quarentena é um período indeterminado de tempo onde você deve ficar isolado,
sem sair de casa, sem entrar em contato com ninguém, se possível, ou com o menor número possível de pessoas. A quarentena é um tempo indeterminado. Quarentena não significa 40. Por favor. E aqui na minha cidade, por exemplo, nós só temos até 3 formas de entrar na cidade, sair da cidade. Todas as outras saídas da cidade foram interditadas. Os mercados, os postos de saúde e as farmácias, e acho que postos de combustível só que estão funcionando. Então não é brincadeira. Em 45 anos, eu tenho 45 anos de idade, é a primeira vez na minha vida que eu vejo uma coisa dessas. E felizmente a internet está aí para nos dar informação, mas infelizmente a internet está aí para passar um monte de notícias idiotas, como por exemplo, o alho cura, vinagre cura. Isso é ridículo, pessoal. Isso aí não acontece. Eles não têm poder de cura, muito menos de desinfecção. A única forma é álcool acima de 64%, água sanitária, muita água e sabão e isolamento. Então, por favor, vamos fazer a nossa parte. A gente está falando de vida, de humanidade. E é uma pandemia. Mais de 115 países já teve detecção desse vírus no mundo todo. Então, vamos nos cuidar, por favor.